Eu estava num período tão difícil, eu morava no morro, num lugar feio, numa casa feia. Um lugar difícil, irmão, meu Deus do céu. Ou fase que a gente passa na vida, né? Aí eu lembro que tinha um dos dias, eu estava muito chateada com aquele lugar. Irmão, todo dia eu estava chateada, mas tem dia que você está mais chateado que os outros dias. Aí eu comecei a limpar minha cozinha, irmão. Deus está muito nesse lugar aqui mesmo. Vai passando a imagem do que foi a nossa vida, do que é hoje a nossa vida. Aí não tinha água, a bomba tinha queimado. Aí eu falava com Deus assim, eu falava, eu era feliz, eu não sabia. Eu tinha uma água na torneirinha. Hoje eu tenho que ir lá na vizinha pegar água no balde. Eu falei com o Senhor, quando tu consertar minha bomba for consertada, eu nunca mais vou reclamar. Aí eu comecei a cantar um hino. Irmão, é um ditado do mundo, que quem canta seu nariz expanda, mas o diabo ele copia as coisas. Porque, irmão, preste atenção. Quando você está muito chateado, começa a cantar se seu coração não se aquebranta. Começa a louvar o hino do Senhor. Por isso que fala que os melhores hinos foram escritos como fala? Os maiores hinos e poesia foram escritos em tribulação. Eu lembro que eu comecei a cantar, e eu comecei a pedir perdão a Deus. Ô Senhor, eu tenho saúde. Aí eu botei numa radinho, que antigamente tinha rádio de pregação, né? Muito da Deus e amor. Eu gostava, irmão. Aí meu irmão tá falando, você reclama do teu cabelo. Tem pessoa com câncer querendo ter o teu cabelo e você tá reclamando. Você reclama que tá gorda. Tem gente na África com fome. E você aí. Eu falei, Jesus, ai irmão. É tão bom, não é diferente o culto quando você chega dentro da igreja com o coração todo quebrantado, né? Por isso que às vezes, irmão, Deus vai dando as coisas na gente na proporção. Porque eu já vivi as duas fases. Paulo falou assim, ó, eu sei ter abundância, como eu sei estar abatido. Quando você está abatido, parece que você fica mais dependente de Deus. As pessoas fazem as coisas com você, você entende, não, é porque ela não está bem. Mas quando você está bem, você está tão absoluto que você às vezes fica insensível. Minha filha falou aqui na palavra que eu amo muito, irmão. Eu já falei, quando eu morrer, eu quero que louva o hino 187 e quero que deixe uma palavra de Jeremias. Não tem, irmão, uma história que eu me apego muito para o meu ministério é Jeremias. Porque Jeremias sofreu demais. Mesmo Deus falando, eu te dou entre as nações, mas eu te ponho contra os reinos, contra os reis, contra os povos. Era todo mundo contra Jeremias, não tinha ninguém a favor de Jeremias, não tinha ninguém que apoiava Jeremias. E o Senhor falou assim, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Eu tenho orado isso ao Senhor, Laura. Eu falo assim, Senhor, me dá inteligência emocional. Porque às vezes na hora da emoção, ainda mais pessoa que é agida pela emoção, ela fica burra, irmão. Ela age irracional, sem pensar. E depois para consertar aquilo que já fez. Tem gente que é igual bicho, age no impulso, não pensa. E eu tenho falado com o Senhor, bota duas palavras na minha boca. E às vezes Deus não bota nenhuma palavra, Ele bota um louvor. Eu começo a louvar, eu gosto muito de, quando eu vou trabalhar, eu ligo a televisão no YouTube, né? E boto um louvor. Ali eu já começo a sentir a presença do meu Deus, já vou trabalhar na minha paz, na minha alegria. Então, irmão, nessa madrugada, o Espírito Santo palestrou comigo sobre o que é reclamação. Eu fui estudar sobre isso, tá? Eu tenho um negocinho chato para falar aqui sobre isso. Aí eu quero deixar aqui Êxodo 14. Vou ler do 11 em diante, tá, irmão? Que diz assim, ó. E disseram a Moisés, não havia sepultura no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, ó Jesus, estais quieto e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós
calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que mais, irmão, era 40 dias só para eles chegarem no destino que Deus tinha para eles. Mas por causa da murmuração, levou 40 anos. Aí eu fui estudar o que é reclamação. Olha o nome, que vem de retardar, e clamar é uma oração ao contrário, é que retarda as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Por isso que o diabo joga tanta opressão. Eu falo muito com as minhas filhas, eu sempre falei, nós temos que buscar equilíbrio. Porque problema, né, Gilmar, quando a gente não tem, alguém inventa, irmão. Eu estava com uma senhora conversando, que ela estava fazendo uma caminhada em Copacabana. E ela passou próximo de um portão de garagem que caiu dela. Aquilo ali trouxe um problema para ela, irmão, de anos. Porque o Estado não indenizou ela. Ela teve que tirar dinheiro de onde não tinha para pagar fisioterapia, para pagar enfermeira, porque ela ficou entrevada. E não tinha recurso, não tinha de onde sair dinheiro. Aí eu falei, como é que pode? Você só saiu de casa. Então por isso que eu falo, eu estava falando com o Senhor essa madrugada, Deus, é uma grande vitória. São 366 dias que a gente sai e a gente volta, já é uma grande vitória. Então o povo, irmão, ele não entende que mesmo Deus falando que vai te dar uma vitória, não vai ser fácil. Mesmo Deus que te presenteou com o filho, com a tua família, mas não é fácil manter aquilo ali. Um trabalho não é fácil, irmão. Tudo aquilo que vem de Deus, o diabo vai tentar botar a patinha deles para a gente reclamar. Às vezes eu quero reclamar e eu falo assim, Senhor, quando eu estava desempregada, pedindo ao Senhor um emprego para me pagar as contas, o Senhor me deu essa porta de emprego. Então, obrigada, Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente chega no trabalho, irmão, a gente é tratado como cachorro. A gente é tratado como esterco. O crente, ele é tratado como esterco da terra. Irmão, eu não sei com vocês, mas é tão visível que às vezes tem pessoas que ela fica de pé, mas não senta do nosso lado. E se você não tiver uma estrutura com Deus, tu pensa que o negócio é contigo, não é não, porque tua luz é tão grande que incomoda o demônio que está naquela pessoa. Várias vezes acontece isso comigo, Gilmar, a pessoa sentar do meu lado e ir embora. E às vezes você está tão sensível que você começa a botar a culpa em tantas coisas. O povo estava aqui culpando alguém que Deus deu a ele como bênção, que foi quem? Moisés. Irmão, para hoje em dia você está na frente de uma liderança, ou está mesmo ser coluna da sua família, você tem que ter uma estrutura. Senão você desiste. Porque quanto mais você faz para a pessoa, mais ela reclama. Porque ela acostumou a se apoiar na tua força. Por isso que tem hora que Deus te tira de cena. Fala, não, senão você vai atrapalhar o mover. E ali o povo começou a reclamar, não tinha sepultura no Egito, não tinha isso, não tinha aquilo. Engraçado, a pessoa quer sair do lugar, irmão, eu vi isso aqui. A pessoa queria chorar porque eu morava aqui. Aí saiu daqui, está chorando, querendo voltar. Eu não entendo isso, irmão. Eu vou falar algo aqui, algo pessoal. Eu demoro muito a tomar uma decisão. Porque eu acho que a gente não pode ser criança. A gente não pode agir na hora da raiva. Então eu demoro muito a tomar uma decisão. Às vezes as pessoas nos têm até como boba, como otária. Mas não é não. E a gente precisa pensar e repensar. Mas quando eu tomo uma decisão, irmão, não volta atrás. Teve uma decisão na minha vida que eu precisava tomar, né? Nem que eu queria, era necessário tomar. Então eu pensei, eu repensei. E quando, irmão, você faz as coisas tranquila, o teu coração gera paz. Você não se arrepende. Por quê? Porque você fez equilibradamente, pensadamente. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Vou falar por quê, olha só. Olha a pergunta que Deus poderoso faz a Moisés. Por que clama a mim? Já teve aquela sensação, Laura, de você estar fazendo um pedido a Deus e ter a sensação de que Ele está botando na tua mão, dizendo assim, Laura, decide. Alguém que já teve essa sensação? A gente busca a direção, Senhor, me fala o que fazer. Ele não fala nada, mas ele diz assim, minha filha, eu te dei poder de decisão. Eu te dei mente para você raciocinar. Tem coisa que é para Deus. Como ele falou aqui, olha, nessas pelejas, ficar parado. Porque tem problema, irmão, que ele não é maior do que Deus, que não existe nada maior do que Deus. Mas existe um problema que é maior do que você. Você vai lá, vai tomar satisfação, vai sair humilhada, vai sair pior do que foi. Por isso que tem hora que Deus fala, aqui
quer se aquietar? Na injustiça. Senhor, eu não fiz isso. E está falando que eu fiz. Senhor, não é justo isso. Mas a justiça é de Deus, irmão. Eu aprendi de uma forma muito difícil, irmãos. Eu não gosto nem de falar. É me aquietar e deixar Deus fazer. Irmão, o silêncio ele fala. O silêncio, quando fala que o silêncio para Deus é uma frase, ele fala. Às vezes o silêncio ele fala mais do que uma frase. Mas, vovó, a senhora é tão comunicativa, a senhora está estranha, faz com a gente. Aí quando a gente se... Ué, o que houve? Está estranho? Não estou estranho não, eu só estou dando o que você está me dando. É mistério de Deus. Filha, bota o louvor lá.